Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 13 de abril. Agora na Espanha são 21 horas e 54 minutos, no Brasil 16 e 54 da tarde. Gente, eu nunca recebi tanta mensagem de gente tentando de Zé Topinhos tentando entender por que que o mercado todo está subindo justamente quando o Donald Trump interrompe totalmente o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz. Não é só o Bitcoin que está subindo, não. O Bitcoin agora, se romper 76, só para em 92. S&P 500 subindo, Nasdaq subindo. Nasdaq daqui a pouco vai desenhar uma nova máxima histórica de todos os tempos. O Bitcoin basicamente está devendo ainda esse... O Bitcoin não desencantou ainda, é o único ativo que ainda não desencantou. Gente, eu venho reportando diuturnamente aqui no canal. A cada hora que o preço do petróleo fica acima de $100... estados soberanos seguem subsidiando combustível. Não é só o Brasil que não deixa o reflexo do preço do petróleo chegar integralmente na bomba de combustível. É o mundo todo. Agora me expliquem uma coisa. Quando o petróleo estava a $60, eu gastava 110 euros para encher o tanque da minha Defender aqui em Marbella, no sul da Espanha. E agora que o petróleo está acima de $100, quase $110, eu estou gastando... Eu eu acabei de encher o tanque estava quase na reserva, acabei de encher o tanque e não deu 136 euros. Não era para dar mais ou menos algo próximo do dobro? Se estava 60, eu gastava 110. Por que agora que o petróleo está quase $110, eu estou gastando 130? O governo da Espanha está subsidiando, mas não é só a Espanha. É o Japão, é a Alemanha, é a França, é a Itália, é Portugal. E o que o mercado... O mercado, ele sente a fragrância, o cheiro de sangue, da liquidez. Vocês não entendem. Mineral que é mineral tem que chafurdar na lama, na mais absoluta lama. Aí tá aqui na capa da Bem Cripto. Olha só que bizarro, né? Por que S&P 500 e as ações americanas estão todas, né, reagindo positivamente ao bloqueio integral de Donald Trump ao Estreito de Hormuz? Gente, olha o que o JP Morgan tá mandando os seus clientes fazerem. O JP Morgan basicamente está dizendo para os clientes comprarem qualquer corretiva, que vai tudo corrigir em V. O JP Morgan está dizendo que as condições favorecem a uma ampla recuperação em V. E o estrategista-chefe diz que, apesar de volatilidade no curto prazo, os ativos vão se comportar exatamente como na crise pandêmica. Por que o chefe estrategista do JP Morgan tá falando isso? Porque ele tá vendo o M2 global explodir. Sabe esses minerais que abriram short, sabe qual é o problema deles? A maioria, ou 99%, nem sabe o que tá fazendo. Fica seguindo o ex-BBB e absorvendo chorume destilado nas redes. Gente, prestem atenção, o Trump bloqueou integralmente o Estreito de Hormuz. 20 milhões de barris de petróleo passavam ali por dia. Quando o Trump fez vista grossa para o óleo iraniano, que continuou passando desde o começo da guerra, ele tentou ali controlar um pouco o preço do petróleo, mas ele viu que, basicamente, o Irã não cede, não atende às suas exigências, não desiste de enriquecer urânio, e agora ele fechou o Estreito de Hormuz e tá basicamente obrigando todos os estados soberanos do planeta a subsidiar seus combustíveis. Por quê? Porque esses políticos são populistas. Vocês acham mesmo
que no Brasil o PT vai deixar o óleo diesel explodir? Vocês acham mesmo que o Sanches na Itália, aqui na Espanha, vai deixar o combustível explodir? Ou a Meloni na Itália vai deixar o combustível explodir? Não vão! Eles são populistas, eles querem voto. Ah, mas Renato, da onde eles estão tirando dinheiro para isso tudo? Agora é que vem a parte interessante. Com o Hormuz fechado e o Brent acima de $100, governos do mundo inteiro estão fazendo a mesma coisa simultaneamente. A mesma coisa que aconteceu na pandemia, que foi também um processo simultâneo de expansão explosiva dos M2 globais mundo afora. M2 chinês, americano, espanhol, italiano. No Brasil, a Petrobras segura o preço artificialmente, por ordem do Planalto, só que é subsídio, na prática é subsídio. Eles estão se endividando via emissão de títulos. França, Itália, Alemanha, subsídios emergenciais já foram aprovados em basicamente toda a zona do euro. Só que não é só na zona do euro, não é só no Brasil, é na Indonésia, é na Índia, é na China, é no Japão. O número agregado é algo em torno de até o que, porque o mundo consome, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, o mundo consome 100 milhões de barris por dia. Gente, é só fazer conta. Cada hora que esse Estreito de Hormuz fica fechado, cada hora que o barril de petróleo fica acima de $100, isso está proporcionando uma explosão, uma expansão do M2 de forma sequencial e diuturna que só se viu na pandemia. E o mercado... Gente, as pessoas elas se esquecem que quando algo é simultâneo, no caso a explosão do M2 de todos esses países, Brasil, Espanha, Itália, França, Alemanha, Japão, China, Índia, Indonésia, tudo se expandindo ao mesmo tempo, você cria uma pressão exógena. E você cria um efeito agregado sobre o M2 global que não é linear. É por isso que o JP Morgan está falando em recuperação IV. E é por isso que ele se referiu às condições específicas pandêmicas. Porque o que os anelídeos, etopinhos, minerais não sabem é que mercados, mercado não é opinião. Mercados, no fundo, são sistemas matemáticos. E, na verdade, o mercado é o sistema matemático mais sincero que existe e verdadeiro. Porque todos os ativos do mundo, desde um iPhone, passando por uma ação da Apple, até um Bitcoin, todos os ativos do mundo estão brigando pelas mesmas divisas fiat soberanas. Eu vou repetir porque os etopinhos, anelídeos e nematóides fugiram da escola. Todos os ativos do mundo estão brigando pelas mesmas divisas fiat soberanas, pelos mesmos reais, pelos mesmos dólares, pelos mesmos euros. Uma ação da Apple é precificada em dólar. Uma ação da Petrobras é precificada em reais na B3, em dólares na Bolsa de Nova York. Lá, o ticker de negociação da Petrobras em Nova York, PBR, bota no Google, tá lá, cotação em dólar. Um imóvel em Paris é negociado em euros. Ouro é negociado em dólares em boa parte do mundo. Petróleo é negociado em dólares em boa parte do mundo. Agora está mudando. A mesma coisa com cobre, trigo, terras raras, títulos soberanos. Esses estão inundando o sistema. Quando a quantidade total das divisas soberanas cresce, no caso, está explodindo, e o M2 global é a exata medida disso, a equação ela é simples. Se existe mais dólares no mundo brigando pela mesma quantidade aproximada de ativos, pense em minerais. Se existe muito mais dólares, euros, reais no mundo brigando pelas mesmas quantidades de ativos, só para vocês saberem, emissão de título público aumenta a quantidade de riqueza nominal fiat soberana rodando por aí. Porque na prática,
Uma nota do Tesouro Nacional é dinheiro. Se você apresentar isso para qualquer banco, Nubank, Bradesco, ele bota como colateral e inventa dinheiro do nada. Banco cria dinheiro contábil do nada. O preço nominal de todos os ativos precisa subir se você aumenta a quantidade de divisas fiat soberanas, disputando a mesma quantidade aproximada de ativos. Isso é matemática, não é especulação. Quando esses influencers da B3 de TikTok ficam se regozijando, a B3 tá indo para 200 mil pontos. Gente, qual era a pontuação do Ibovespa em 2002? Era 10 mil pontos. E quanto que o M2 brasileiro, a base monetária brasileira se expandiu de 2002, que saiu de 200 bi para 7,29 tri? Subiu 2.000% lá, 2.006%. Por acaso o Ibovespa está 200 mil pontos? Devia estar 200 mil. Está 200 mil? Está 190 e alguma coisa. Então está perdendo para o M2. Só que o Bitcoin é a expressão alavancada disso aqui. Entendam que o Bitcoin é o barômetro do excesso de liquidez global. É isso que os minerais e nematóides nunca vão entender. Só que, gente, essa expansão bizarra da base monetária global vai criar um efeito interessante. Porque o Bitcoin é o único ativo do mundo cuja oferta cresce em direção a zero. O mundo já minerou mais de 90 e tantos por cento dos bitcoins, com uma oferta inflexível em 21 milhões. Hoje, todos os mineradores do mundo, do Cazaquistão passando pelo Paraguai, só conseguem colocar 450 BTCs por dia no mercado. E isso está tendendo a zero. A partir do próximo halving, vai cair para 225. O Bitcoin é o ativo com a menor elasticidade de oferta jamais criado. Por definição matemática, ele captura um beta muito maior em relação a expansões do M2. Então, quando a quantidade total das divisas soberanas explode, existe mais dólares, reais, euros no mundo brigando pela mesma quantidade aproximada de ativos, pelas mesmas ações da Apple, pelas mesmas ações da Petrobras, pelas mesmas ações da Vale, pela mesma quantidade de Bitcoin, o Bitcoin, por ostentar uma oferta absolutamente inflexível, ele captura um beta muito maior diante de qualquer expansão do M2. Por isso que no evento pandêmico, quando o M2 de todos os países do mundo, como agora, estavam se expandindo simultaneamente, o Bitcoin saiu de 3.700 e só foi parar em 69 mil. Só que hoje, um Bitcoin está valendo quanto? Minerais está valendo quanto? 73.137. A galera que abriu short e me mandou print, não adianta dizer que não abriram, que eu tô com todos os prints aqui. Eles vão ser todos liquidados. Vocês vão ser liquidados, mas vocês são engraçados. Vocês vão quebrar, mas vocês são engraçados. Pelo menos vocês me divertem. Gente, isso aqui mercados, no fundo, são sistemas matemáticos. O sujeito que não consegue entender isso, o sujeito que acha que a B3 está subindo porque condições Y, X ou Z se verificaram, é só mais um mineral. Aquilo explode, principalmente na economia brasileira, porque a base monetária explodiu. Nada tá ali, vocês podem ter certeza que nada está crescendo. Gente, só que a parte mais interessante dessa expansão da base monetária e o seu reflexo no Bitcoin vai acontecer quando o Bitcoin, agora nessa pernada expansiva, começar a rotacionar.
Porque é aí que vocês vão entender qual é exatamente o significado de uma temporada de altcoins. Porque nós estamos numa situação no mundo que é absolutamente revolucionária. A economia americana, o tesouro americano, precisa se financiar e eles escolheram as stablecoins como uma espécie de alternativa ao colchão do petrodólar /Kissinger, que o Trump revogou. Gente, diante de um deslocamento sísmico de riqueza em direção à infraestrutura de altcoins, já que stablecoins não circulam no vácuo, não circulam na rede de tricô da vovozinha de vocês, uma USDT precisa de uma Solana, precisa de uma Tron, precisa de Oracles, precisa de LP tokens. Essa infraestrutura, ela está criminosamente subavaliada. Por isso que eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Vocês não ousem estar desembarcados. Nós estamos diante de uma oportunidade geracional de multiplicação de patrimônio e renda. Nunca foi tão fácil multiplicar o próprio patrimônio em dólar por dezenas de vezes como agora. Basta que os senhoritos aportem nas altcoins corretas. Esqueçam, tem gente alavancando o mercado de futuros ali, vocês pagam o funding fee. Agora, não é preciso se arriscar em futuros perpétuos e com risco de liquidação para vocês extraírem ganhos pornográficos desse mercado. Nós estamos diante do maior mispricing ou erro de precificação de uma infraestrutura na história dos mercados de renda variável. Agora, diante de tudo isso que está acontecendo, mesmo com o Bitcoin tendo revogado a LTB, que estava linkando todos os topos descendentes, e agora ela está livre dessa LTB, e a próxima resistência relevante é a MM200, que levaria o Bitcoin para cima de 90 mil, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante do fato da Strategy ter comprado hoje 14 mil BTCs, 13.927 BTCs, por $1 bilhão, mesmo diante de um colapso iminente na oferta de BTC, mesmo diante de tudo isso, o sujeito tem coragem de abrir short e me mandar print. Ah, gente, pelo amor de Deus. Esse aí merece nascer, crescer e morrer como um mineral. Olha aí, a Strategy comprou 14 mil BTCs. Nos últimos 24 meses, a Strategy tem comprado, em média, 3 mil BTCs dia. E o mais bizarro, o Michael Saylor disse que vai aumentar a compra diária. Isso aqui não é... Esse número nem é tão grande quanto parece. E é grande. 13.927 BTCs por 1 bi. É grande. O mais importante não é o número de BTCs que o Saylor comprou da Strategy. É como ele está fazendo isso. A forma como ele está adquirindo essa quantidade absolutamente insana de BTCs. Gente, ele transformou as ações da antiga MicroStrategy, que agora se chama Strategy, ele transformou a emissão dessa nova classe de ações, a STRC, no maior duto já criado na história dos mercados tradicionais, TradeFi, o maior duto já criado de conversão de excesso de liquidez em ativo escasso. Porque, parem para pensar, a Strategy ela não emitiu ações ordinárias, ela não tomou empréstimo bancário, ela não vendeu ativos, ela financiou a compra inteira através da venda de ações preferenciais perpétuas. Código ticker de negociação STRC, que são, na prática, uma forma de dívida que nunca vence. O Saylor está trocando promessa de pagamento eterno pelo único ativo do mundo que é matematicamente finito e raro. Agora, a engenharia financeira por trás disso é que é genial. Todos os mineradores de BTC espalhados no mundo, do Cazaquistão, passando
pela Europa, África, Paraguai, todos os mineradores produzem 450 BTCs por dia, somados. É o fluxo total de oferta nova. Todo dia, depois do último halving, os mineradores produzem 450 BTCs por dia. Só a Strategy do Saylor drena 3.000 BTCs dia nos últimos 24 meses, em média. E ele vai acelerar. Isso é basicamente quase 7 vezes a produção diária de BTC. Só que a Strategy não é a única. Os ETFs, nos últimos 2 meses, drenaram algo em torno de 50.000 BTCs por mês. E agora, com a retomada de alguma musculatura do mercado, isso pode aumentar. Agora, existe a Metaplanet do Japão, que é a Strategy japonesa. Existem centenas de tesourarias corporativas espalhadas pelo mundo. A STRC, ela é uma ação preferencial perpétua. Significa que os investidores institucionais, fundos de pensão, gestoras, compram essa cártula, essa ação preferencial perpétua e recebem um dividendo fixo acima da taxa básica de juros. Então não tem por que não comprar. A Strategy nunca vai precisar devolver o principal, porque é uma ação preferencial perpétua. Ela só precisa pagar o cupom. Gente, o que o Saylor está fazendo é um ciclo que se retroalimenta, auto-reforçante, em que quanto mais BTC ele tem, mais o seu balanço se valoriza, quanto maior a valorização do balanço, mais apetite institucional por essa ação preferencial existe, quanto mais STRC é vendida, mais BTC ele compra, num ciclo que se retroalimenta, se auto-reforça. O Saylor, ele não está comprando Bitcoin com o dinheiro dele. Ele criou um duto. Ele está comprando Bitcoin com o medo institucional de um colapso fiscal iminente norte-americano. O Michael Saylor, ele não construiu só uma estratégia de tesouraria. Ele construiu o maior duto, a maior tubulação legal de conversão de excesso de liquidez global em Bitcoin jamais sonhado na história das finanças. Pensem comigo, de um lado existe um mercado indo para 130 trilhões em liquidez fiat soberana, que é o M2 global, numa curva de expansão insana, agora então, com os subsídios mundo afora. E o M2 ele explode por 3 caminhos. Quantitative easing, que ainda não veio, mas vai vir. Déficit fiscal, inundação do mundo com títulos públicos de endividamento, é o que está acontecendo agora. É feio porque a situação dos estados soberanos é ridiculamente lamentável, mas é bonito porque vocês estão vendo o efeito aí no preço dos ativos, principalmente S&P 500 e Nasdaq. Ou impressão direta, que é a última escolha, só quando o país não tem mais o que fazer, quando não tem mais quem o financie, como a Venezuela, aí dê-lhe pau na impressão de papel moeda mesmo. Agora, do outro lado, você tem 21 milhões de BTCs fixos. Oferta inflexível. E aí o Saylor lança a STRC, uma ação perpétua, que só paga o cupom acima da taxa básica de juros. E o mais assustador, ou dependendo do ponto de vista, o mais brilhante, é que é um sistema que se retroalimenta, porque toda vez que o governo expande o M2 para pagar suas contas, ele cria mais liquidez global, essa liquidez procura rendimento, a Strategy oferece um rendimento acima da taxa básica, paga um cupom perpétuo, basicamente os interessados compram STRC, a Strategy usa esse dinheiro para comprar mais BTC. O BTC é um ativo de oferta inflexível. O BTC sobe porque o supply simplesmente não acompanha a demanda avassaladora. O balanço da Strategy simplesmente se valoriza. A STRC fica mais atraente, mais investidores entram, mais BTC é comprado, mais M2 é absorvido. É uma aposta pura, simples e objetiva na deterioração fiscal de estados soberanos. Alguém aí acha que o Brasil vai equacionar sua situação fiscal?
O Brasil vai parar de pagar super salários. O Brasil vai parar de subsidiar combustível. Ou os Estados Unidos vão parar de aumentar o orçamento do Pentágono. Os Estados Unidos vão parar de inventar guerra de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Os Estados Unidos vão parar de gastar mais do que arrecadam. Não vão. Vão sempre gastar mais do que arrecadam. A maior mentira que contaram para vocês é que a fonte primária de financiamento de um Estado soberano seria a arrecadação tributária. Isso é uma mentira que contam para manter as pessoas com fé num sistema funcional que é disfuncional. A fonte primária de financiamento de Estados soberanos é o endividamento. Eles gastam o que não têm e, com isso, eles criam títulos, eles imprimem títulos públicos e inundam um sistema que, ao contrário da impressão direta de papel moeda, que pressiona a inflação diretamente, isso causa um efeito mais perverso. Isso inunda a quantidade de riqueza nominal circulante, mas num nível de concentração de renda tão bizarro que vocês só vão sentir lá a expansão do M2 no preço do carro, ou do leite, ou da cerveja, muito tempo depois. O Saylor está fazendo uma aposta clara, objetiva e matematicamente fundamentada no colapso fiscal dos estados soberanos, principalmente do estado norte-americano. O Saylor deve acordar todo dia e olhar para os 40 trilhões do endividamento público soberano americano e pensar: meu Deus, 1,5 trilhão de juros todo ano, só para manter o serviço da dívida. Já é a segunda maior despesa do orçamento. Só perde para o Obamacare, o Medicare. Já é maior do que a despesa com o Pentágono. E aí ele olha para o crédito privado e vê: meu Deus, 4,5 tri vão colapsar e vão exigir um resgate. E ele olha para o preço do petróleo indo para $110, daqui a pouco está a $150 com o Hormuz fechado. Ele pensa: meu Deus, os políticos populistas vão subsidiar com tudo, dele pau na emissão de títulos. E ele faz o quê? Compra 13.927 BTCs. E o que os Zé Topinho, os Anelídeos, Mineral, eles fazem? Shortam. Gente, se é para jogar dinheiro no lixo assim, que joguem no lixo aqui de casa. A quantidade de mensagem que eu tô recebendo de Zé Topinho, Mineral, subprotozoário, projeto de subprotozoário, me perguntando por que tá tudo subindo com o Estreito de Hormuz fechado. Sabe por que tá tudo subindo? E vocês não entendem? Porque vocês fugiram da aula de matemática. Se Nasdaq 100 é pontuado em dólar, se S&P 500 é pontuado em dólar, se Bitcoin é valorado em dólar, se a quantidade de dólares explode, mas essa mesma quantidade, só que essa quantidade insana de dólares que aumenta exponencialmente, fica brigando pela mesma quantidade aproximada de ativos, o que vocês acham? Pensem, o que vocês acham que vai acontecer com o preço dos ativos? Pensem, minerais. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.